Desde que Maquiavel escreveu suas reflexões sobre poder, influência e percepção humana, uma ideia atravessa séculos com a mesma força. Não é a verdade sobre você que determina como o mundo trata, mas a impressão que você projeta com cada gesto, cada silêncio, cada escolha aparentemente banal. Maquiavel sabia que a maioria das pessoas não possui tempo, paciência ou interesse para investigar sua essência, sua história, suas dores e suas intenções. Elas observam apenas aquilo que você mostra, e a partir disso constroem uma narrativa completa sobre quem você é. Essa lógica é implacável e, ao mesmo tempo, extremamente útil, porque significa que a imagem de força não nasce apenas da força real, mas da maneira como você gerencia sua presença. Assim, muitos indivíduos que não são necessariamente fracos acabam parecendo frágeis, não por deficiência interna, mas por descuido externo, deixando escapar sinais que Maquiavel consideraria erros básicos na arte de se apresentar ao mundo. E o mais interessante é que essa fragilidade percebida raramente se manifesta em grandes gestos teatrais. Ela se esconde nos intervalos, na postura levemente curvada, no olhar que busca aprovação antes de concluir uma frase, na pressa em se justificar por algo que ninguém questionou, na tentativa incessante de agradar para evitar qualquer desconforto. Maquiavel teria observado todos esses detalhes com precisão cirúrgica, porque entendia que o poder não é apenas conquistado, ele é interpretado. E quando alguém transmite insegurança, hesitação ou necessidade excessiva de aceitação, cria ao redor de si uma atmosfera que convida o outro a assumir posição superior. Isso acontece não porque o mundo seja cruel por natureza, mas porque os seres humanos avaliam continuamente quem lidera e quem segue, quem merece respeito e quem pode ser moldado pelas circunstâncias. A fragilidade percebida, segundo uma leitura maquiaveliana, não é um problema moral, e sim uma vulnerabilidade estratégica. Ao sinalizar fragilidade, você comunica, ainda que involuntariamente, que aceita ocupar posições inferiores, que está disposto a ceder mais do que o necessário, que não pretende impor limites claros, que busca harmonia a qualquer custo, mesmo que isso signifique diminuir sua presença. E, como Maquiavel constatou ao observar governantes, embaixadores, figuras públicas e pessoas comuns, quando alguém demonstra estar excessivamente preocupado com a opinião do outro, acaba se tornando escravo dessa opinião. O preço da fragilidade é sempre mais alto do que o da força, não porque a força seja mais justa, mas porque ela protege. A imagem de força cria um campo natural de respeito, enquanto a imagem de fragilidade atrai interferências, questionamentos, invasões e tentativas de manipulação. É por essa razão que Maquiavel insistia tanto na diferença entre ser e parecer. Ser forte ajuda, mas parecer forte transforma sua presença antes mesmo que você abra a boca. É como entrar em um ambiente onde todos já decidiram, antes de qualquer palavra, se você será levado a sério ou não. E essa definição não é feita com base em suas habilidades profundas, é feita com base em microcomportamentos, a forma como você anda, o ritmo da sua fala, o modo como olha para alguém enquanto escuta, o silêncio que você mantém quando querem que você se precipite, a maneira como se coloca em uma discussão sem demonstrar necessidade de provar algo. Maquiavel compreenderia perfeitamente como pequenas expressões de insegurança podem ruir a credibilidade de alguém da mesma forma que rachaduras imperceptíveis podem comprometer toda a estrutura de um edifício. Por isso, antes mesmo de explorar os erros que revelam a fragilidade, é essencial entender que, para Maquiavel, influência não era apenas sobre governar, controlar ou dominar, mas sobre interpretar corretamente a natureza humana. Ele sabia que, em qualquer contexto, seja político, profissional, amoroso ou social, as pessoas reagem muito mais ao que sentem do que ao que sabem. Elas captam vibrações, tons e ritmos, e traduzem isso em julgamentos instantâneos. Se você demonstra dúvida, elas percebem. Se você hesita, elas sentem. Se você tenta agradar mais do que o necessário, elas entendem isso como um pedido silencioso para ser aceito. E, no instante em que você parece necessitado demais, sua autoridade evapora. Maquiavel jamais diria que você deve ser alguém impenetrável ou imune a emoções. Ele diria que você precisa aprender a administrá-las de modo que elas não enfraqueçam sua imagem. Mas é justamente aqui que reside o ponto mais importante. Ninguém nasce sabendo controlar esses pequenos sinais. Eles são aprendidos, observados, repetidos e internalizados ao longo da vida. Muitos desenvolvem esses hábitos por terem crescido em ambientes onde agradar era a única maneira de evitar conflitos. Outros aprenderam a se justificar para não serem mal interpretados. Alguns se tornaram emocionalmente reativos por falta de modelos de estabilidade. Ou seja, a fragilidade percebida não é culpa sua, mas continua sendo sua responsabilidade. Maquiavel diria que, se você quer ser tratado com respeito,
Não pode permitir que sua imagem seja moldada pelo acaso, pela ansiedade ou pela necessidade de aprovação. Cada gesto importa, e aqueles que dominam a própria postura acabam dominando também a forma como são percebidos. E quando você começa a observar sua própria imagem através desse olhar maquiaveliano, algo curioso acontece. Você percebe que há padrões invisíveis guiando as interações humanas. Aquele indivíduo que sempre parece no controle não nasceu assim, ele aprendeu a nunca entregar sinais desnecessários. A pessoa que inspira respeito sem levantar a voz entendeu que força silenciosa é mais eficaz do que força agressiva. E aquele que raramente é subestimado provavelmente conhece os erros comuns que fazem a maioria parecer frágil. Esses erros são pequenos, cotidianos, quase imperceptíveis, mas têm impacto profundo sobre como sua presença se instala nos ambientes. E é justamente por serem sutis que se tornam perigosos. Você pode praticá-los durante anos sem perceber que são eles que sabotam sua autoridade. Assim, compreender esses mecanismos abre caminho para transformar completamente a forma como você se apresenta. Não é sobre se tornar alguém diferente, mas sobre eliminar os ruídos que distorcem sua imagem. E é justamente a partir desse entendimento que surgem os 7 erros fundamentais que Maquiavel identificaria como responsáveis por fazer tantas pessoas parecerem frágeis, vulneráveis e fáceis de manipular, mesmo quando, por dentro, carregam força, inteligência e capacidade. É nesse ponto que a análise se aprofunda e nos leva ao primeiro desses erros, aquele que quase todo mundo comete sem perceber e que corrói silenciosamente qualquer traço de força percebida. É o momento de avançar para ele. Entre todos os sinais que Maquiavel consideraria perigosos para a construção de uma imagem de força, talvez o mais traiçoeiro seja a necessidade constante de aprovação. Ele não aparece como um gesto agressivo, não explode como uma fraqueza evidente. Pelo contrário, ele se esconde sob comportamentos aparentemente gentis, educados, compreensivos. Mas é justamente essa suavidade que o torna tão corrosivo. Pedir aprovação demais não se apresenta na forma de súplicas explícitas. Ninguém olha para alguém e diz abertamente: por favor, diga que eu fiz certo. O pedido é silencioso, discreto, muitas vezes envolto em pequenas frases que você repete sem perceber. O que você acha? Será que ficou bom? Não sei se está certo. Me ajuda? Desculpa, posso fazer assim? Cada frase parece inocente, mas todas carregam uma mesma raiz, a busca incessante por uma validação externa para algo que deveria surgir de dentro. Maquiavel certamente observaria esse padrão com o mesmo olhar clínico com que analisou governantes inseguros, conselheiros volúveis e indivíduos que cediam espaço demais por medo de desagradar. Para ele, a dependência emocional da opinião alheia não é apenas uma fraqueza pessoal, é uma abertura política, social e psicológica para o controle externo. Quem busca muitos conselhos demonstra a incapacidade de decidir por si. Quem pergunta demais revela medo de agir. Quem espera aprovação antes de cada passo transmite a mensagem de que não confia no próprio julgamento. E, no momento em que os outros percebem isso, compreendem que têm poder sobre você, o poder de direcionar, influenciar, moldar e até anular suas escolhas. Acontece que o pedido constante de aprovação cria uma dinâmica invisível. Enquanto você acredita estar sendo cuidadoso, educado e receptivo, o outro interpreta como dependência. Maquiavel estudou esse fenômeno no comportamento humano muito antes da psicologia moderna descrevê-lo. Ele sabia que a mente humana faz julgamentos rápidos, instintivos, e que esses julgamentos raramente são revisados. Quando alguém te vê como dependente de validação, essa imagem se instala e, dali em diante, tudo que você faz passa a ser interpretado sob essa lente, a da insegurança. E se há algo que fragiliza profundamente a presença de uma pessoa, é quando sua imagem passa a ser associada à necessidade de ser tranquilizada o tempo todo. É como se você estivesse sempre pedindo permissão para existir. O mais curioso é que esse comportamento costuma nascer de boas intenções. Muitas pessoas cresceram aprendendo que pedir opinião demonstra humildade, outras foram educadas para evitar desagradar. Algumas até acreditam que consultar todo mundo antes de agir transmite sabedoria. Maquiavel, no entanto, veria essas justificativas como armadilhas disfarçadas. Para ele, humildade não é perguntar demais, mas saber o valor da própria decisão. Prudência não é buscar unanimidade, mas prever consequências. E sabedoria não é depender da opinião alheia, mas ser capaz de escutá-la sem perder a direção. Tudo isso se perde quando a aprovação se torna uma condição para agir. E, do ponto de vista maquiaveliano, a necessidade de aprovação tem um efeito ainda mais profundo. Ela torna você previsível. E alguém previsível é alguém fácil de manipular.
Se uma pessoa percebe que você sempre recua quando não recebe um sim, ela passa a controlar o seu comportamento por meio da simples retirada de aprovação. Se percebe que você só age quando alguém garante que aquilo é correto, ela passa a se posicionar como autoridade sobre você. E se entende que sua motivação depende do aplauso, ela pode retirar esse aplauso estrategicamente para diminuir sua energia, sua iniciativa e sua autonomia. Para Maquiavel, não há nada mais perigoso do que entregar a alguém o poder de validar sua existência. Essa dependência também desgasta sua presença. Pessoas que pedem muita aprovação parecem tensas, inquietas, sempre olhando para o lado para confirmar se estão sendo aceitas, sempre monitorando a reação alheia antes de concluir o que pensam. Isso cria uma atmosfera interna de ansiedade e uma atmosfera externa de fragilidade. É como se, a cada movimento, você enviasse ao mundo uma pequena mensagem dizendo: eu não sei se estou fazendo certo, então me diga. Maquiavel veria isso como um erro fatal, porque força percebida não é sobre agressividade, mas sobre postura. E postura não é só corporal, é psicológica. Aquele que toma decisões com firmeza e sem esperar o aval de todos transmite imediatamente uma sensação de estabilidade, mesmo quando não tem todas as respostas. No entanto, é importante perceber que eliminar a necessidade de aprovação não significa se tornar alguém arrogante, fechado ou indiferente. Maquiavel nunca defenderia a ideia de ignorar completamente a opinião dos outros. Ele diria que opiniões são ferramentas, não muletas. Escutar é estratégico, depender é destruidor. Consultar é inteligente, implorar é sufocante. A diferença entre força e fragilidade está exatamente nesse ponto sutil. Você considera as opiniões, mas não precisa delas para seguir em frente. Quando essa autonomia se torna natural, algo muda na forma como os outros te veem. De repente, sua presença se torna mais sólida. Suas palavras parecem mais confiantes. Suas ações ganham mais peso. E, sem perceber, os outros começam a tratá-lo com mais respeito. Esse respeito nasce porque a independência transmite segurança. Pessoas seguras atraem confiança, e confiança atrai influência. Quando você toma decisões sem pedir permissão emocional ao mundo, demonstra maturidade social. E é exatamente isso que Maquiavel valorizava, a capacidade de se manter firme mesmo diante de incertezas. Ele sabia que um líder que duvida demais de si mesmo convida o caos para perto. Da mesma forma, qualquer pessoa que se apresenta como emocionalmente dependente convida outros a assumirem o controle. A necessidade de aprovação cria um tipo de submissão invisível, uma queda lenta da autoridade, um enfraquecimento quase imperceptível da capacidade de liderar a própria vida. E o mais impressionante é que, ao diminuir essa dependência, sua relação com o mundo muda imediatamente. Você começa a notar que as pessoas te escutam com mais atenção, que suas opiniões ganham mais espaço, que suas decisões são questionadas com menos frequência. É como se o simples fato de agir sem pedir permissão rasgasse um véu que antes obscurecia sua força. Maquiavel veria esse momento como a transição essencial, o instante em que você deixa de ser alguém moldado pelas expectativas externas e passa a ser alguém que define sua própria narrativa. A partir daí, a imagem de força deixa de ser um esforço consciente e passa a ser uma consequência natural da autonomia. E é justamente essa autonomia que Maquiavel usaria como ponte para o próximo erro, porque a necessidade de aprovação raramente aparece sozinha. Ela costuma vir acompanhada de outro comportamento igualmente perigoso, a tendência de se justificar demais, explicar demais, falar demais quando bastaria um gesto ou uma frase simples. E esse excesso, para Maquiavel, seria mais um sintoma da fragilidade percebida, um que, quando combinado com a busca incessante por validação, destrói silenciosamente qualquer vestígio de autoridade. É esse o segundo erro que se revela com nitidez quando observamos a psicologia da fragilidade. Depois de compreender como a necessidade de aprovação corrói a imagem de força, Maquiavel rapidamente apontaria para um segundo comportamento que parece inofensivo, mas destrói a autoridade de qualquer pessoa, o hábito de se justificar demais. Ele surge de maneira discreta, quase imperceptível, como um reflexo condicionado que você repete sem pensar. Você chega atrasado e já dispara uma explicação longa demais, mesmo quando ninguém pediu. Você apresenta uma ideia e imediatamente começa a defender cada detalhe antes que alguém questione. Você dá uma opinião simples, e no meio da frase, já tenta suavizá-la para que ninguém se sinta desconfortável. Em todas essas situações, a justificativa vira uma muleta emocional, e, para Maquiavel, uma muleta é sempre um símbolo de fragilidade, não importa o quão educada ou racional ela pareça.
A verdade é que explicar demais transmite uma mensagem silenciosa, a de que você teme ser mal interpretado, rejeitado, criticado ou desaprovado. E, assim como no capítulo anterior, essa comunicação emocional atinge os outros de forma instantânea. Quando alguém se justifica de forma exagerada, o que os outros percebem não é prudência, mas insegurança. E insegurança, para Maquiavel, é o tipo de cheiro que atrai predadores sociais, as pessoas que se aproveitam da hesitação alheia para assumir o controle da situação. Mesmo aqueles que não desejam dominar você acabam, sem perceber, interpretando sua justificativa excessiva como sinal de pouca convicção, e isso enfraquece sua presença em qualquer ambiente. O mais curioso é que, nas relações humanas, justificar-se demais tem um efeito contrário ao que você imagina. Você acha que explicar muito vai evitar mal-entendidos, mas, na prática, cria mais dúvidas. Você acredita que detalhes vão te proteger, mas eles apenas expõem sua ansiedade. E, assim como Maquiavel observava nos governantes que tentavam se defender com longos discursos, quanto mais você fala, mais vulnerável se torna. Palavras em excesso abrem brechas. Detalhes demais levantam suspeitas. Explicações extensas fazem parecer que você está tentando convencer, não apenas informar. E aquilo que poderia passar despercebido agora vira algo digno de atenção. Maquiavel sabia que, quando você tenta justificar-se demais, você chama a luz para um ponto que, até então, estava na sombra. Esse hábito nasce de um processo psicológico muito específico, o receio antecipado de julgamento. Pessoas que se justificam demais têm a sensação constante de que precisam provar seu valor, suas intenções, sua competência. É como se existisse uma voz interna dizendo o tempo todo: explique mais, ou eles vão pensar o pior. E essa voz, embora falsa, molda comportamentos reais. Ela faz você responder perguntas que ninguém fez, se defender de ataques que não aconteceram, suavizar posições que ninguém criticou. Maquiavel diria que isso é desperdiçar energia estratégica, porque cada palavra mal posicionada abre espaço para o outro comandar a narrativa. Aqueles que entendem de poder, e aqui não estamos falando de manipulação, mas de presença, aprenderam algo fundamental: justificar é útil, mas justificar demais é entregar a própria autoridade. Pessoas que dominam sua imagem falam menos, explicam menos e defendem menos. Não porque sejam arrogantes ou indiferentes, mas porque compreendem que a firmeza está na simplicidade. Uma frase direta, um gesto calmo ou um silêncio seguro transmite mais força do que 3 parágrafos de justificativas ansiosas. Maquiavel observou que, nos momentos em que um líder tentava se defender com palavras demais, o público percebia fraqueza, não clareza. E isso não mudou desde o século XVI. Além disso, justificar-se demais cria uma dinâmica que coloca você sempre em posição de inferioridade. Quem se justifica se coloca automaticamente abaixo do outro. Ao explicar mais do que o necessário, você assume que o outro está acima, julgando ou avaliando. E essa posição hierárquica muda a forma como as pessoas percebem você. É como se você se curvasse sutilmente cada vez que acrescenta um detalhe que ninguém pediu. Maquiavel sabia que poder e postura estão profundamente ligados. Aquele que fala como se estivesse sempre se defendendo transmite a sensação de que está constantemente errado, mesmo quando não está. A defesa excessiva se torna uma espécie de autodeclaração inconsciente de culpa. E o problema se intensifica quando você percebe que esse comportamento cria expectativas. Quanto mais você se justifica, mais as pessoas esperam que você continue fazendo isso. Você treina os outros a esperar explicações completas, provas de suas intenções, justificativas minuciosas. E, quando um dia você tenta ser mais objetivo ou direto, parece grosseria. Quando tenta ser firme, parece agressividade. Quando tenta ser conciso, parece que está escondendo algo. Esse é o preço psicológico de se justificar demais. Você cria uma norma que depois se torna uma prisão. E quem vive em função de explicar tudo vive em função de agradar. Maquiavel, com sua visão fria e precisa, apontaria algo que muitos ignoram: explicar-se é uma escolha estratégica, não uma obrigação emocional. A maioria das pessoas acredita que precisa justificar cada ação para evitar conflitos, mas evitá-los não gera respeito, apenas posterga o momento em que sua fragilidade será notada. Ele diria que, ao falar menos, você obriga o outro a preencher o silêncio com suas próprias interpretações. E quando você ocupa a posição de alguém que não corre para se explicar, sua imagem ganha um ar de solidez, de confiança interna, de alguém que não se abala com qualquer expectativa externa. Há também um elemento emocional profundo nesse comportamento.
Muitas vezes, justificar-se demais é um mecanismo usado para tentar controlar a percepção alheia. Você explica e explica porque teme ser mal interpretado. Mas Maquiavel diria que tentar controlar a interpretação dos outros é inútil. Ninguém controla completamente o olhar alheio. A verdadeira autoridade nasce quando você aceita que será interpretado de várias maneiras, mas decide manter sua postura mesmo assim. A força maquiaveliana não está em convencer todos, mas em não se perder tentando fazer isso. E quando você reduz as justificativas, algo poderoso acontece. Seus gestos ganham peso. Suas palavras se tornam mais impactantes. Suas decisões parecem mais definitivas. O mundo passa a enxergar alguém que age porque decidiu, não porque pediu permissão emocional para existir. Essa mudança é sutil, mas perceptível. E Maquiavel a reconheceria imediatamente como o início de uma transição de fragilidade para a força percebida. Porque, se o primeiro erro estava na necessidade de aprovação e o segundo no excesso de explicações, o terceiro surge como consequência dos dois anteriores. A pessoa começa a pedir desculpas demais. E esse hábito, muito mais comum do que parece, é ainda mais destrutivo para a imagem de força. Porque, para Maquiavel, pedir desculpas constantemente não demonstra humildade, demonstra submissão. E é exatamente essa sutil passagem da justificativa para a desculpa que prepara o terreno para o próximo erro, aquele que veremos no capítulo seguinte. Se o hábito de se justificar demais já enfraquece a imagem de qualquer pessoa, Maquiavel seria ainda mais severo com outro comportamento que, à primeira vista, parece apenas educação, mas que na prática destrói a percepção de força: pedir desculpas com frequência. Não as desculpas genuínas, aquelas que surgem quando alguém realmente erra e assume a responsabilidade com firmeza e maturidade. Essas, Maquiavel valorizaria. O problema está nas desculpas automáticas, repetidas, excessivas, lançadas a cada pequeno movimento, oferecidas até quando você não fez absolutamente nada errado. É o pedido de perdão pela própria existência, e isso, na visão maquiaveliana, é um dos erros mais profundos que fazem alguém parecer frágil, inseguro e emocionalmente dominado. Observe como isso acontece na vida cotidiana. Você esbarra de leve em alguém e já pede desculpas 3 vezes. Alguém te interrompe, mesmo sendo você quem estava falando, você pede desculpas por continuar. Você dá uma opinião simples, e antes de terminar a frase, vem o desculpa, é só o que eu penso. Você precisa de algo e, antes mesmo de formular o pedido, já solta um desculpa incomodar. Cada uma dessas frases envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa: eu me sinto culpado por ocupar espaço. E pessoas que parecem culpadas por existir automaticamente perdem presença, peso e autoridade, mesmo quando possuem habilidades e boas intenções. Maquiavel observaria esse comportamento com a mesma frieza analítica com que estudou governantes que perdiam apoio por demonstrar fraqueza emocional em momentos decisivos. Ele diria que pedir desculpas demais entrega ao outro um poder psicológico, a autoridade de julgar, absolver e determinar se você tem o direito de agir. Isso cria uma dinâmica desigual, em que você se coloca sempre um degrau abaixo, e aquele que está abaixo dificilmente será visto como alguém forte. O pedido de desculpas em excesso também molda a forma como os outros te tratam. Quando você se desculpa sem parar, transmite a imagem de alguém que teme conflitos, evita confrontos e prefere concordar a defender sua posição. Isso transforma qualquer ambiente em um terreno fértil para que outros dominem você. Outro aspecto que Maquiavel destacaria é que desculpas repetidas diluem completamente a força das desculpas verdadeiras. Um pedido de perdão sincero exige dignidade, clareza e firmeza. Mas, quando você pede desculpas até por respirar, o gesto perde significado, assim como uma moeda que é emitida demais perde valor. Com o tempo, os outros param de ouvir, param de considerar, param de respeitar essa palavra. E quando surge um momento em que você realmente precisa se desculpar, o impacto é menor, e a sinceridade é questionada, porque você banalizou o ato ao utilizá-lo como escudo emocional. Existe ainda um mecanismo psicológico por trás desse hábito: o medo de ser visto como inadequado. Muitos pedem desculpas demais porque acreditam, no fundo, que estão sempre atrapalhando, sempre errando, sempre ocupando o lugar errado. É uma sensação difusa de inferioridade que se manifesta na linguagem. Maquiavel diria que esse sentimento é perigoso porque se torna um roteiro que você segue sem perceber. Ao pedir desculpas constantemente, você se convence de que está, de fato, errado, e internaliza uma narrativa de culpa. E narrativas internas têm o poder de formatar comportamentos externos. Quem acredita que incomoda começa a agir como alguém que merece pouco, e isso afeta todas as áreas da vida.
Além disso, pedir desculpas demasiadamente cria uma atmosfera de fragilidade que afeta diretamente a forma como as pessoas reagem a você. Quando alguém se desculpa antes de agir, soa indeciso. Quando se desculpa antes de opinar, soa submisso. Quando se desculpa antes de discordar, soa frágil. Maquiavel observaria esse padrão e concluiria que essas desculpas prévias retiram a força da ação antes mesmo de ela acontecer. É como entrar em um campo de batalha pedindo perdão por estar lá. Ninguém respeita um guerreiro que inicia a luta dizendo desculpa incomodar. A consequência é clara: aquele que pede desculpas demais passa a ser tratado como alguém que pode ser interrompido, ultrapassado, silenciado. Outros falam por cima, decidem na sua frente, impõem opiniões. E não fazem isso por maldade, mas porque você treinou todos a te ver como alguém que cede espaço. Maquiavel diria que, quando você demonstra fraqueza, o mundo reorganiza seu comportamento ao redor dessa fraqueza. A natureza humana responde à percepção de força, não à intenção. Mas, assim como no capítulo anterior, é aqui que entra a sutileza maquiaveliana. Ele não defendia arrogância ou dureza gratuita. Maquiavel compreendia que há momentos em que desculpar-se é sábio, estratégico, até necessário. Um pedido de desculpas bem colocado pode apaziguar uma situação, preservar alianças e evitar conflitos maiores. Mas ele nunca desperdiçaria esse recurso. Assim como não se desperdiça munição, não se desperdiça humildade. E pedir desculpas demais não é humildade, é submissão mascarada de gentileza. A força verdadeira está no equilíbrio: pedir desculpas quando você realmente erra, mas manter a postura firme quando não há erro algum. Muitas vezes, basta uma alteração simples: substituir o desculpa por o obrigado. Em vez de desculpa demora, dizer obrigado por esperar. Em vez de desculpa te incomodar, dizer preciso da sua ajuda. Maquiavel enxergaria nessa troca algo fundamental: a mudança da postura de culpa para a postura de responsabilidade. A primeira enfraquece, a segunda fortalece. E quando você reduz o excesso desse hábito, algo começa a se transformar nos relacionamentos, na comunicação e até na sua energia interna. Você passa a ocupar seu espaço sem pedir permissão. Passa a falar com mais clareza, agir com mais firmeza e se posicionar com mais naturalidade. Os outros começam a prestar mais atenção no que você diz, a te ouvir com mais seriedade e a interpretar sua presença como mais sólida. Não é que você se torna uma pessoa mais agressiva, você se torna alguém que não se diminui. E essa simples mudança altera completamente a maneira como o mundo responde a você. Maquiavel usaria essa análise como ponte para algo ainda mais profundo: o fato de que, muitas vezes, quem pede desculpas demais também evita dizer não. E isso, para ele, é um dos erros mais graves que alguém pode cometer. Porque quem não consegue impor limites não apenas parece frágil, como realmente se torna vulnerável. A dificuldade em negar pedidos, estabelecer fronteiras e defender o próprio espaço revela uma fragilidade que Maquiavel consideraria fatal na construção de presença. E é exatamente essa vulnerabilidade silenciosa, o medo de desagradar, o receio de parecer duro, a incapacidade de colocar limites, que nos conduz ao próximo erro fundamental, que será explorado no capítulo seguinte. A essa altura, depois de compreender como a hesitação, a verborragia e a fuga constante dos próprios limites corroem silenciosamente a sua imagem, Maquiavel nos conduziria a um ponto ainda mais profundo: a fragilidade que nasce quando alguém não consegue sustentar aquilo que diz. Para ele, poucas coisas minam tanto a força percebida quanto a inconsistência entre discurso e ação. É um erro que muitos cometem sem perceber. Falam com convicção, prometem com firmeza, defendem ideias com paixão. Mas quando chega o momento de agir, a energia desaparece, a determinação evapora, e aquilo que era uma afirmação sólida vira apenas mais uma opinião jogada ao vento. Maquiavel observava esse padrão em líderes, cortesãos e pessoas comuns. Aqueles que pareciam fortes eram, invariavelmente, pessoas cujas ações confirmavam suas palavras. Não porque fossem perfeitos, mas porque tinham clareza suficiente para decidir e disciplina suficiente para sustentar suas decisões mesmo quando elas se tornavam desconfortáveis. É nesse ponto que muitos tropeçam. Querem transmitir força, mas ajustam suas atitudes conforme a conveniência do momento. Dizem que vão mudar um comportamento, mas voltam aos velhos hábitos. Juram que não tolerarão certas atitudes alheias, mas cedem no primeiro conflito. A cada deslize entre o que se promete e o que se faz, cria-se uma rachadura na percepção de força. As pessoas notam.
E uma vez que alguém percebe que suas palavras não têm consequência, sua autoridade simbólica desmorona. Maquiavel insistia que ninguém precisa ser cruel ou impiedoso para ser respeitado, mas precisa ser previsível. Não no sentido de monotonia, mas no sentido de coerência. Se você afirma algo, espera-se que haja algo sólido sustentando isso. Essa solidez é interpretada como força, a sua ausência, como fragilidade. O curioso é que essa inconsistência raramente nasce do desejo de enganar. Muitas vezes, ela surge de um tipo de autopreservação emocional. As pessoas dizem o que querem ser, não o que realmente são capazes de fazer naquele momento. Falam da mudança antes de estarem prontas para executá-la. Prometem resultados porque sentem pressão para demonstrar progresso. Afirmam limites que não conseguem manter por medo de perder vínculos, aprovação ou oportunidades. Só que Maquiavel apontaria algo incômodo. Quando você proclama um ideal e não o sustenta, não é sua imagem que se protege, é sua fragilidade que se expõe. Porque cada vez que você abandona aquilo que afirmou com tanta certeza, você ensina os outros a não levar sua seriedade a sério. Ele observava esse fenômeno de forma quase cirúrgica. Para Maquiavel, o mundo político era movido pela aparência da firmeza, não pela brutalidade. Um líder que se contradizia destruía sua própria credibilidade e abria espaço para rivais o desafiarem. Algo semelhante acontece em nossa vida cotidiana. Amigos passam a testar seus limites, colegas começam a questionar suas decisões, parceiros duvidam de sua estabilidade emocional. Não é porque você é fraco, mas porque demonstrou que suas palavras não têm o peso que deveriam. A partir desse ponto, recuperar credibilidade se torna muito mais difícil, porque você deixou de transmitir a sensação de estrutura interna, de identidade estável, de autoridade sobre si mesmo. Maquiavel diria que essa desconexão entre discurso e ação nasce de uma ilusão comum, a ideia de que as palavras, por si só, possuem força. Elas não têm. Palavras são sinais, e sinais só são reconhecidos como válidos quando encontram correspondência na prática. Por isso, ele defendia que a verdadeira força não está em falar menos ou falar mais, mas em falar apenas o que se está disposto a sustentar. Um homem que promete o que não cumpre parece frágil porque revela que não consegue lidar com o peso da própria palavra. E a palavra, para Maquiavel, era o primeiro território que alguém deveria dominar se quisesse transmitir poder. Entretanto, essa coerência não significa rigidez cega. Maquiavel sabia que o mundo muda rapidamente e que decisões precisam ser adaptadas. Mas há uma diferença enorme entre adaptar-se e contradizer-se. Adaptar-se é ajustar estratégias mantendo princípios. Contradizer-se é abandonar princípios para evitar desconforto. E é disso que nasce a fragilidade percebida. Porque as pessoas não buscam perfeição em você, elas buscam estabilidade suficiente para confiar. E confiança exige previsibilidade. Quando as pessoas nunca sabem se você realmente fará aquilo que diz, sua presença perde densidade, sua palavra vira espuma, sua imagem se dilui. É quase imperceptível no início, mas se torna evidente com o tempo. Você passa a ser visto como alguém que reage, não como alguém que decide. A força que Maquiavel descrevia era, acima de tudo, uma força de posição, a capacidade de manter o que você afirma mesmo quando as circunstâncias se tornam desconfortáveis. Isso não exige brutalidade, exige clareza interior. Exige que você estabeleça limites que realmente pode sustentar. Exige que você faça promessas proporcionais à sua disposição de cumpri-las. Exige que você assuma compromissos que não dependam da aprovação alheia para serem mantidos. E, sobretudo, exige que você aceite o custo emocional de decidir. Porque toda decisão real carrega um preço, e é justamente esse preço que dá peso à sua palavra. Quando você começa a alinhar discurso e ação, algo interessante acontece. Não apenas a percepção alheia muda, mas sua própria percepção de si se fortalece. Você passa a confiar mais em suas decisões, a sentir mais firmeza interna, a desenvolver uma espécie de integridade que não depende de ninguém reconhecer. Essa integridade silenciosa cria uma aura de força que Maquiavel sabia ser extremamente poderosa, porque quem se sustenta não precisa forçar respeito, ele simplesmente acontece. Mas, para chegar a esse ponto, é preciso abandonar o hábito de falar do futuro como se fosse presente, abandonar a tendência de agradar com promessas vazias e abandonar a autoproteção disfarçada de boas intenções. E assim, à medida que essa coerência se fortalece, torna-se possível encarar o próximo erro que Maquiavel considerava um dos mais graves: não saber controlar a forma como você reage aos ataques e contratempos. Porque, segundo ele, não é o conflito que revela sua fragilidade, é sua reação a ele.
E é justamente essa dimensão, mais emocional e mais estratégica, que se desdobra no capítulo seguinte. Se até aqui Maquiavel nos fez observar como a hesitação, o excesso de palavras, a incapacidade